cantando, né, o dia inteiro ali na época das férias. E ela vinha ali e falava assim, olha, um dia ainda você vai se converter. Eu falei, eu vou te converter pro mundo. Você vai descobrir os prazeres, você não ser uma crente idiota. Eu era nesse nível. E aí ela falava, um dia você vai ser pastor. E naquele dia, ela estava nesse acampamento. E ela cantou uma música, mas tão linda, que na hora que ela cantou, eu já me arrebentei. Com uma música que uma pessoa cantou. Começou a cantar, Deus foi falando comigo. E a hora que eu vi, eu estava totalmente quebrantado, Mas sabe? você tava muito frágil também, né? Eu estava cansado de sentir raiva. Entendi. Tava no fim da... O cara de 19 anos, sabe? Cresci ouvindo as mães dos meus amigos dizendo, ó, não anda com esse moleque porque ele vai te levar para o mau caminho, entendeu? Era assim, eu era ruim, eu era um cara machucado, na verdade tinha muitas feridas. E a minha maneira de reagir sempre foi com violência. Só que eu tinha esse lado artístico, musical, e música sempre mexeu comigo. E naquele dia, depois da música, veio a palavra. E a palavra era como se o cara estivesse falando da minha vida, entendeu? Nunca tinha ouvido isso. Aí eu falei, quem que foi o desgraçado que contou a minha vida para esse cara? E na verdade era o Espírito Santo que estava falando comigo. E naquele dia, quando eu... um detalhe que eu preciso contar é que eu não conseguia parar de fumar. Eu fumava desde os 11 anos. Com 11 anos eu comecei a fumar cigarro de cipó. Sabe essas trepadeiras que crescem em árvore? Eu pegava quando ficava sequinho e fumava. Eu pegava, meu pai fumava, minha mãe fumava, eu pegava os bituca dele e fumava. Então eu ficava, nunca consegui parar de fumar. E naquele dia, quando o camarada fez o apelo, dizendo, olha, Deus te ama, Deus te perdoa. Eu falei para Deus assim, eu falei, ó, Deus, eu queria muito acreditar que isso é verdade. Mas eu vou fazer uma prova aqui. Isso era uma sexta-feira, 27 de fevereiro, sexta de carnaval de 1981. Eu quero que você tire a minha vontade de fumar. Mas eu quero dizer uma coisa, se não tirar, eu vou falar para essa crentalhada aqui que isso aqui não existe, é uma palhaçada. Passou sábado, passou domingo, passou segunda, passou terça, eu não lembrei de nada. O cigarro estava lá embaixo da mala e eu assim, minha mãe botou um monte de roupa para mim, mas você sabe como é que moleque, né? Eu não lembro nem se eu troquei a cueca. Era todo dia a mesma roupa, ou seja, eu não cheguei lá no fim. Quando eu voltei do acampamento, que nós paramos, o ônibus parou num posto, que eu vi um cara acendendo cigarro, eu comecei a chorar. Porque eu descobri que Deus tinha me aceito. E Igor, nunca mais eu senti vontade na minha vida. Nenhuma vez. Quando eu cheguei em casa, a primeira pessoa que eu procurei foi meu pai. Falei, pai, eu queria te pedir perdão. A partir de hoje o senhor tem um filho diferente. Ele ficou meio assim, né? Falou, o que aconteceu e tal. Aí minha mãe era de origem evangélica, contei para ela, falou, filha, mas a gente fuma, você não vai sentir vontade? Eu falei, mãe, Deus tirou com a mão. É como se eu nunca tivesse fumado. Se eu nunca tive um milagre na minha vida, esse eu tive. Porque eu nunca mais na minha vida eu senti vontade de fumar. 8 meses depois, e eu mudei mesmo, eu passei a ser um filho diferente, sabe? 8 meses depois, meu pai, que era um cara italiano, filho de italianos, católico, coroinha de igreja, ele me chamou no quarto dele e falou, meu filho, eu queria que você falasse do seu Deus para mim. Eu falei, mas por quê, pai? Ele falou, porque o que aconteceu com você é diferente. Eu queria que acontecesse comigo. Eu não tenho o mesmo filho. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei a vida dele para Jesus. Aí ele falou assim, você me batiza? Eu falei, pai, eu não sou pastor. Ele falou, mas você vai ser. E Igor, eu estava no 3º ano de engenharia civil, eu abandonei, fui fazer o seminário de teologia, a faculdade teológica, me formei em 87, em 87 eu fui ordenado, a primeira pessoa que eu batizei nas águas foi meu pai. Porra, que virada, cara. Cara, o meu pai, assim, se tornou um grande amigo. Depois eu descobri que todas as características que ele tinha de qualidades, ele era musical também, meu pai era poliglota,
Eu adoro línguas, sou autodidata, estudei tudo sozinho, nunca fui para uma escola de inglês, de francês, de nada dessas línguas, aprendo tudo sozinho. Isso veio dele. Mas assim, na semana da morte, ele me chamou e falou: filho, eu quero te agradecer porque você orgulha o nome que eu te dei. E ele falou: nunca desonre o seu nome. Voltando para a tua pergunta da questão do deputado, nessa época de 1992, nós cristãos começamos a entender a importância do cristão também ter voz ativa na nação. Hoje isso é uma coisa que você tem aí, pessoas expoentes, né, que estão se posicionando como cristãos e que estão, naquela época praticamente não tinha. E aí eu fui, me candidatei, fiquei na primeira suplência, mas 2 anos depois me assumi, né, definitivamente, depois me reelegi mais uma vez, até que eu senti de Deus que deveria voltar para a igreja, porque a igreja sofreu muito na minha ausência. Mas a experiência foi maravilhosa, o tanto que eu aprendi, o tanto que aquilo abriu a minha mente. E hoje eu intercedo pela nação, oro pelo Brasil, porque acho que nós, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que tenham voz para lutar pelos nossos princípios em todos os sentidos, inclusive na Câmara, né? E no Senado. Tá. Bom, nesse sentido de homens de fé e tudo mais na política, eu acho mais do que democrático que existam pessoas assim lá. Mas fico pensando se essas pessoas com um olhar muito, e eu vou usar a palavra religioso, um olhar muito religioso da vida, entrarem numa de legislar pensando apenas em como seria melhor para quem é muito religioso, pode acabar atrapalhando a vida de todo mundo. Não é essa a visão, não é essa a ideia. Porque nós não somos uma nação teocrática. Não somos. Não somos, nós somos uma nação laica. Mas tem uma galera que acha que devia ser teocrática. Mas a visão não é esta. A visão é porque o evangelho sempre foi contra a cultura. Tá. Durante muito tempo nós somos minoria. Então você não ter pessoas com voz ativa para lutar é simplesmente cada vez mais você perder espaço. Nós sempre tivemos muito menos leniência por parte do poder público, por parte, entendeu? Diferentemente dos católicos. A Igreja Católica vai lá, tem o melhor terreno, recebe de graça, ainda paga laudêmio para eles, entendeu? A gente não. A gente tem que lutar para ter um alvará de um prédio que você aluga. Nós nunca recebemos nenhuma ajuda do governo. E se você não tem pessoas nos postos de liderança, você é avassalado, você é amassado. E nós começamos a entender, e eu tive essa visão, eu fui um dos pioneiros no Brasil nesse sentido, dizer que o Brasil precisava de uma restauração, inclusive do ponto de vista da corrupção. Então, quando eu estava lá, eu não era um pastor, embora eu nunca tenha deixado de sê-lo, né? Muitas pessoas me procuravam. Eu me lembro que teve um episódio que eu cheguei, eu sou sanguíneo, eu sou um pastor, mas eu sempre digo, olha, eu tenho meus defeitos e eu sou bravo. Eu me lembro que cheguei numa roda e tinha uns monte de deputados detonando. Esses pastores, esses crentes são tudo bandido. Eu falei, alto lá, não fala assim deles. Ele não fala, eu falo sim. Eu falei, retiro o que você disse, senão você vai dar conta disso. Só que eu não estava chamando ele pro pau. O cara achou que eu estava chamando ele pro pau. Ele falou, você quer sair na mão comigo? Vamos lá fora agora. Eu falei, não, meu amigo, eu vou te entregar na mão de Deus. O que você está falando é muito, muito sério. Se você não se arrepender, eu vou pedir para Deus botar a mão sobre a tua vida. Aí veio todo mundo, não, deixa disso, deixa disso. Eu falei, olha, eu respeito todo mundo, mas chamar todos os pastores de bandido, sabendo que eu sou pastor, é dar um tapa na minha cara. Eu não vou admitir isso. No dia seguinte, o cara me procurou no meu gabinete. Pastor, eu não dormi à noite. Você retira aquela maldição que colocou sobre mim? Eu falei, com o maior prazer. Mas eu queria te dizer, eu entendo que existam pessoas que tenham te dado essa ideia. Mas não generalize.
E nem fale de pessoas que são honestas, e na grande maioria das pessoas são pessoas que ganham muito pouco, que fazem por amor, por um chamado. Não fale mais isso, porque isso é um desrespeito, é um tapa na cara de quem é honesto e quem é de Deus. Viramos amigos. Então, assim, eu sempre tive, na minha maneira de entender, o objetivo de ser uma pessoa que fizesse diferença. Nos embates políticos, era um político. Não entrava na questão religiosa. Só que, por outro lado, quando você tem representatividade, você tem pessoas que podem lutar por aquilo que você acredita. E hoje nós estamos vivendo um tempo que, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas lá que defendam o direito de nós acreditarmos na Bíblia, que é algo que realmente cada vez mais está se tornando politicamente incorreto. E o que tu quis dizer com vou pedir para Deus botar a mão sobre a tua vida? Eu vou pedir para Deus fazer o juízo, porque o juízo vem de Deus. Eu não sou homem. Se eu, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de juízo, eu, obviamente, posso ir contra a vontade de Deus e até mesmo, né, deixar de dar um bom testemunho. Mas eu falei para ele, Deus, eu não estou aqui me defendendo. Eu estou aqui defendendo a maioria de pessoas que vivem do Evangelho porque amam ao Senhor. Porque minha vida, o Igor, quando eu abri mão, meu irmão era diretor da Mendes Júnior, uma grande, sabe, empresa brasileira, eu tinha já estágio garantido. Quando eu decidi que eu ia ser pastor, eu cheguei para a Lília, na época minha namorada, eu falei, olha, você quer casar com um pobre? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu vou ser pastor. E pastor é pobre. Essa era a minha visão, que eu estava abrindo mão de uma vida melhor para servir a Deus. Só que quando eu senti esse chamado e eu tive um apoio muito grande de grandes lideranças na época, cara, eu fui para lá, eu saí de lá com menos dinheiro do que quando eu entrei. Literalmente, eu brincava, eu falava, olha, você tem o vermelho, você tem o azul, você tem o vermelho e tem o laranja. Laranja é quando o gerente do banco fala para você, fala, olha, agora eu não vou mais pagar, você já estourou o cartão o teu cheque especial. E eu saí de lá com a convicção de que eu tinha dado um bom testemunho, de nunca ter me corrompido, porque esse era o meu slogan, Brasil restaurado. Então, o que eu penso assim, hoje, Deus faz coisas na vida da gente, Igor, que você não imagina. Por exemplo, eu estava no começo da pandemia, nós tivemos uma enchente na nossa igreja que a gente perdeu tudo. Foi uma enchente que foi a pior em 200 anos. Nossa igreja ficou metade debaixo da água. Perdi todos os computadores. E Deus assim fez uma obra linda, porque o povo se mobilizou. O Guto que está ali foi a nado. Levou canoa, pegou leptospirose, porque, entendeu? Para resgatar os missionários que estavam lá. Foi uma coisa de louco. Em uma semana estava tudo limpinho. Deus abençoou que as pessoas ofertaram. Quando a gente ia inaugurar, entrou a pandemia. Eu falei, agora, Deus, como é que nós vamos fazer? Porque se os crentes não vão para a igreja, não vão para o culto, não vai ter oferta.